Minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Que você tenha uma ótima semana e que Deus proteja. Porque parece que a gente não sacou qual é a parada. Quando eu tiver um neto aí, me avisa. Eu queria abrir com coisa legal, porque todo dia ficar falando a mesma coisa é terrível. Mas parece que as pessoas não sacaram o que está acontecendo, né? Que as pessoas estão morrendo pra caramba e os caras não estão respeitando absolutamente nada, muito por culpa dos nossos governantes, né? A realidade é essa, nós fizemos tudo errado, fizemos um baita num carnaval, eu vou repetir 300 milhões de vezes isso. Por que estão querendo adiar o carnaval agora? Porque viram a bobagem que fizeram, uma verdadeira bomba biológica. Nós tivemos mais de 50 milhões de pessoas nas ruas de São Paulo, quantas em Salvador, quantas em Recife, quantas no Rio de Janeiro, com o carnaval de rua, fora o carnaval mesmo tradicional das escolas, que as escolas mesmo agora que foram procurar a prefeitura, não dá para fazer carnaval assim não, quer dizer que os caras têm mais consciência que os governantes. Então, as pessoas não acreditam. Eu fui para o Guarujá anteontem à noite, 10 horas da noite, tinha um monte de cara andando na orla e muita gente sem máscara. Isso foi no litoral inteiro, não foi no litoral norte de São Paulo. Isso é no Brasil. Isso é no Brasil inteiro que está acontecendo isso. Os caras não estão respeitando. Mas não respeitam o Estado, que não sabe o que faz, né? Aquele Mandetta, quando ele era ministro da Saúde, ele mandava dois caras, que aliás estão aqui, o Wanderson e o Gabardo, ele falava Gabardo, e ele só aparecia na hora de fazer o gol, entendeu? Os caras davam um monte de número e 50 entrevistas, a gente teve que ouvir aquele cara. 50, para parecer que ele estava descobrindo a cura da Covid. Não era coisa nenhuma, era uma enrolação desgraçada. Tanto que o mais importante dessas 50 entrevistas foi dito pelo Wanderson, que hoje está aqui em São Paulo. O cara falou e passou desapercebido, por mim não, porque eu fico ouvindo o que o cara fala. A maioria dos caras que apresentam, que faz reportagem, o cara nem ouve o que o cara está falando. Eu estava ouvindo lá, o cara falou assim, olha, isso muito antes da gente chegar entre os 10 primeiros aí de contaminados e mortos do mundo. Hoje o Brasil é o segundo, mas em números absolutos quase que é o primeiro. Por tanta barbaridade. São quase 100 mil mortos. Ninguém sacou isso ainda. Ninguém percebeu ainda que são quase 100 mil mortos. Então, por isso que eu falo, não presta atenção em governantes, presta atenção no que você tem que fazer. Lava a mão, álcool gel, distância 1,5 metro, menos no transporte coletivo, que você não vai ter mesmo, porque os caras não te dão chance de você ter condição de ficar distante um do outro no transporte coletivo. Aí a máscara vai para proteção quase que zero, não é? Mas tente manter o distanciamento social e a outra coisa fundamental, use essa maldita dessa máscara aí, pelo amor de Deus. No caso não é maldita, é bendita a máscara. Use essa máscara, pô. Pelo amor de Deus, é um péssimo exemplo você andar sem máscara. Não tenho nada e não vou pegar. Não interessa que você não tem nada e não vai pegar, é um péssimo exemplo, principalmente para pessoas conhecidas. Use máscara. Você tem que usar máscara, senão você morre ou mata alguém da sua família ou próximo de você. Se você não quer respeitar o próximo, respeita o próximo de você. Vai matar sua mãe, seu filho, sua tia, sua avó, sei lá quem. Então use essa bendita máscara, né? Porque se depender de governantes... Eu não quero defender o Bolsonaro aqui, não é papel meu defender o Bolsonaro, mas estão julgando o Bolsonaro no tribunal de Haia, nos Países Baixos, né? Por crimes contra a humanidade. Pô, então tem que julgar o Trump, tem que julgar todo mundo por crime contra a humanidade. Tem que julgar os líderes suecos, que fizeram pior ainda, deixaram tudo aberto. Tem que julgar o mundo inteiro, porque o mundo inteiro errou. O mundo inteiro errou com essa pandemia, o mundo inteiro errou. E aqui ainda o Supremo disse o seguinte, quem manda na história não é o presidente da República, quem manda na história são governadores e prefeitos, entendeu? Não estou querendo defender o cara, mas quem acertou durante essa pandemia? Fala para mim aí, quem acertou? Fizeram tudo errado no Brasil, fizeram tudo errado no mundo, o mundo inteiro errou. Vai lá julgar o Trump por crime contra a humanidade, ele aponta aqueles mísseis lá para os Países Baixos, que ficariam mais baixos ainda. Eu não estou querendo defender, mas o Trump acertou na pandemia? Claro que não.
Errou pra caramba. Errou. Se o Bolsonaro errou, ele errou no mínimo igual o Bolsonaro. Por que não vai julgar o Trump também? Eu queria ver um que ficasse fora desse julgamento de crimes contra a humanidade. A maioria dos líderes, disparadamente, com exceção de um ou outro, a maioria errou pra caramba em relação a essa pandemia. Ah, mas a China acertou, porque fechou cedo. É claro que a China fechou cedo, não. Os caras iam lá com metralhadora, põe na cabeça do cara, falando assim, olha, se você não for para o hospital ficar em quarentena, eu mato você. É no mínimo isso que aconteceu. É que a gente não sabe que é um regime fechado. Os caras tiravam os caras dentro dos prédios e soldavam as portas para os caras não voltar. Quer dizer, aí regime fechado até minha avó acerta, né? Mas a China errou também em demorar demais em avisar o mundo que tinha um vírus letal dentro da China. Por causa de política, ia ter eleições, eles não avisaram. E aí o mundo inteiro ficou comprometido porque a China errou em não avisar, e essa Organização Mundial de Saúde também entrou na da China e não foi suficientemente capaz ou corajosa de impedir uma potência econômica e militar como a China, né, de assumir o erro que cometeu. Então todo mundo errou, então todo mundo tem que ser julgado de crimes contra a humanidade, aí não é só o Bolsonaro. Se for para julgar, julga todo mundo, pô. Põe todo mundo no mesmo balaio lá, vai faltar lugar pro Tribunal de Haia. O Haia, o raio que o parta. Eu respeito muito o Tribunal de Haia, que já julgou criminosos importantes aí que cometeram crimes contra a humanidade. Temos o nosso Rui Barbosa, que fez um discurso maravilhoso no Tribunal de Haia. Mas, enfim, quem é que não errou desse combate ao coronavírus? Um monte de gente errou e vai passar desapercebido isso, vai ficar tudo em cima do Bolsonaro. Eu repito, não estou aqui para defender Bolsonaro, nem ninguém, mas quem acertou nisso aí? Quem é que acertou no combate ao vírus? 2 ou 3 países lá, sei lá, acho que a Coreia. O Japão também não acertou porque teve uma participação, vamos dizer assim, meio que nem lá nem cá, nem fecha nem abre e tal, e depois, obviamente, também teve boa parte da sua população invadida por essa doença terrível do coronavírus, não é? Só que lá os caras têm disciplina. O japonês fala assim, usa máscara. Não precisa falar para usar máscara, o japonês nasce usando máscara. Quando ele tem alguma coisa que ele se sente mal, para não contaminar os outros, ele usa máscara. Tem máscara, tem bebê, amigo. Então é mais ou menos isso. Ô Neto, mas que papelão que você fez ontem, você e o seu grande amigo Ulisses Costa, né, parceiros, camaradas, mas Ô Neto, que barbaridade, você te jogar a camisa na cara do locutor esportivo. A Isso falta de foi uma respeito, né? falta de respeito total e uma parcialidade. Nós temos que ser imparciais. Você foi parcial aí. Vai, Muito Corinthians! Corinthians. Pois não, Neto. Vai, Corinthians! Pois não, Neto. Que ridículo aquilo que você fez ontem. Mas Ai, viralizou. Foi até para a capa do UOL, foi para todos os sites. Você não consegue se Não. segurar. Ah lá, tira a camisa, Depois- numa cena de depois eu fico nudez com vergonha. ridícula, e depois passa na cabeça do gordinho, que parece um urso panda. Ele parece mesmo um urso panda. Não parece? A gente lembra que a gente falava sobre a a gente colocava defesa o dos panda. pandas. Mas essa cena foi uma cena de nudismo ridícula. Ridícula. Deveria ser apagada dos anais da história do YouTube. Ô, Gordinho, fica quieto aí, Gordinho. Não chamei você na conversa aqui. Mas você não consegue se segurar quando o Não. Corinthians se classifica. Você achou que o São Paulo ia entregar o jogo? Não, né? Não ia, né? Não. Você não. Datena, posso falar só uma coisa sobre esse negócio da... Claro, em relação- você está aqui para falar, ué. Não, assim, eu acho que o povo brasileiro, nós, né, e eu aprendi muito com você isso, né, a gente tem que, mesmo que a gente não tenha estudado, né, que a gente não tenha tido uma formação educacional na escola, na faculdade, tudo isso eu falo até pelos jogadores da Europa, né, se você vê a NBA, todos que jogam lá, eles são universitários, os caras têm diploma. Nós aqui, jogadores de futebol, jogadores de vôlei, a gente teve o esporte para a gente sobressair da vida difícil que a gente tem, né?
E a gente usou o esporte para isso. A maioria dos atletas americanos ou não, todos eles estudaram. Sai né? da universidade, né? Tanto que eles saem do drafting, do drafting da universidade. Agora que estão contratando cara de fora, mas normalmente eles exigem diploma dos caras que vêm de fora. Exigem diploma e fazer cesta de 3 também. Se o cara não tiver diploma e fizer cesta de 3, pode jogar também. Aí você pega um desembargador que teve 42 ações contra ele, e as 42 ele foi absolvido. Né? As 42, não é possível que nenhuma ele foi... Né? E aí o povo brasileiro fala assim, mas se o desembargador pode fazer isso e rasgar a multa na cara do aquilo guarda... foi ridículo. Tanto que o CNJ vai julgar o caso dele. O Conselho Nacional de Justiça vai julgar o caso dele e vamos ver se vai haver corporativismo como houve nas outras ações em que ele foi acusado de desrespeito. Acho que até mais. Teve uma juíza que meteu ele no pau por desrespeito, desacato e daí por diante. Aí o cara que está lá fala, não vai dar nada não, rapaz. Se esse cara está fazendo isso, se o desembargador faz isso, por que eu não posso fazer? Que está errado também. E aí eu fico vendo tudo isso, eu fico lendo essas coisas todas, entendeu? E fico tentando entender isso. Né? E você já falou bem antes que todo mundo do carnaval, se as pessoas tivessem tido... porque aqui é o seguinte, se você não usar cinto de segurança, você é multado. O cara usa não porque ele acha que vai ficar tetraplégico ou porque ele vai morrer, é porque ele tem medo do dinheiro. Então a gente tem que fazer cadeirinha, lei da cadeirinha, que ninguém usa mais. Mas ninguém usa mais. Eu uso hoje porque... Sabe por quê? Porque houve uma conscientização. Não é por causa da multa, porque multa não é mais aplicada. É melhor conscientizar do que... Agora, você tem razão. Aí você vê um desembargador rasgar uma multa, jogar no chão, humilhar um coitado de um GCM e, de repente, não ser punido imediatamente, fica mal, não? Aí, qual é a moral que as pessoas têm para falar depois? Mas aí o rapaz saiu ali e fala, mas se esse desembargador que é um cara diplomado... no mínimo, antes do CNJ, no mínimo, antes do Conselho Nacional de Justiça julgar o cara, ele tinha que tomar a multa imediatamente. Ele tinha que ser o primeiro a tomar a multa. Mas não estão multando ninguém. Mas ele ali era uma autoridade desrespeitando a lei, só que, como disse o ministro Marco Aurélio, a autoridade era o policial ali, estava fazendo ele cumprir uma lei contra a pandemia. Então, e aí? E esse cara pode ser julgado contra crime contra a humanidade? Um desembargador que não está usando máscara, pô? Então... E o pior, né? Rasga a multa. Então, o que vira? Vira bagunça. Rasgar a multa foi uma afronta à lei. Mas não usar máscara, para mim, é crime contra a humanidade. Você estar espalhando o vírus aí, pode matar alguém, que vai matar outro, que vai espalhar para outro, que vai espalhar para outro, daí por diante. Então, no mínimo, a multa já, por não usar máscara, devia ter recebido o mínimo que ele podia ter recebido. E aí... as coisas todas aí, por exemplo, você estava falando dos ônibus, né? Por exemplo, eu moro aqui do lado de Paraisópolis, não entra ônibus em Paraisópolis, só entra van, porque as ruas são pequenas. Quem me fala que nesse país todos aqui, nas comunidades, não entra ônibus, o ônibus fica do lado, eles têm que pegar van. Não é porque a sua rua é pequena, não. Não é porque a sua rua é pequena, não. Tem mais coisa atrás disso também, claro que tem. Você sabe. Claro que eu sei, o pior é que todo mundo sabe. Só que ninguém faz nada. Né? A gente sabe por que é van. Mas tudo bem. Para falar de ontem, eu falo a verdade, esse negócio de YouTube aí, essas coisas aí, eu acho que não dá para você fazer YouTube para fazer jogo, para ficar jogo do mesmo jeito que era 20, 30 anos atrás. Desculpa. Eu falei a verdade, eu tive entendimento como comentarista que jogos do Corinthians tem que ser mais corintiano do que... realmente um profissional daquilo que eu sou mesmo, quando estou comentando Palmeiras e São Paulo, se eu estou comentando Santos e Palmeiras, eu vou comentar o jogo legal, mas quando é o Corinthians, é mais a situação que o Corinthians está 100 dias da pandemia, que eu fiz matérias, a gente fez matérias assim, falando se o Corinthians deve para fulano, para ciclano. E aí quando ninguém acreditava no Corinthians, o Corinthians consegue a classificação
né? O Guarani não se classifica, a Ponte Preta que estava para cair classificou. Conseguiu a classificação mais por causa do São Paulo do que por ele, porque jogou mal pra caramba. Agora uma pergunta que eu queria fazer para você, porque de repente eu já comentei isso com você. O Casagrande, eu estava falando outro dia ali, e eu achei muito legal o comentário dele. Quando ele chegou na Europa, tinha esse negócio de não jogar para perder. Mas para empatar, quando empatava o jogo em 0-0, era uma coisa que era, claro que não era aceita pela lei, mas era uma convenção que havia entre os clubes italianos que ele ficava a pé da vida. Jogo 0-0, o Casagrande ia tentar fazer gols que queriam matar o Casagrande, entendeu? Aí ele chutou uma bola na trave num jogo que o interessava, o 0-0. Aí o cara chegou pro Júnior e falou assim, avisa o cara que não pode fazer gol. O cara falou, vai lá e fala você com ele. E ele tinha razão, que é uma coisa meio que imoral um negócio desse, eu acho. Mas eles jogavam com o regulamento debaixo do braço, que teoricamente, você elimina o mais forte. Porque o Corinthians está mal pra caramba, foi mal pra caramba, quase caiu nas mãos desse técnico, porque eu não vi uma jogada do Corinthians, eu não entendo de futebol. Mas eu botava tanta fé nesse rapaz que pensei nesse rapaz até para a seleção brasileira. Mas eu não vi uma jogada tática do Corinthians, não tem tática, não tem nada. Eu vi o jogo, entendo um pouco de futebol, o Corinthians não tem tática nenhuma, não é que não tem jogador, não tem tática. O Corinthians não tem definição tática em campo, você não vê uma formação lógica dentro de campo, entendeu? Então é brincadeira, suou para ganhar de um time que é horrível. O time do Oeste é ruim pra caramba. Caiu, né? Então, só para provar o que eu tô dizendo. Mas jogou mal pra caramba, não tem tática, o time do Corinthians não tem tática. Só que agora a história é outra. Porque entra camisa, né? O negócio é diferente. Então o São Paulo arrumou para a cabeça, porque vai arrumar mais um adversário importante na frente. Agora, fez o que tinha que fazer. Jogou para ganhar o jogo e é assim que tem que fazer mesmo. Torcida do São Paulo, aliás, na nossa sessão, qual é a sua? Eu quero saber se o São Paulino aceitou que o São Paulo jogasse para ganhar, não é? Agora, se não jogar para ganhar, como é que a gente pode exigir que o sujeito use máscara, então? Se jogasse para perder, não é? Se a gente desse uma opinião aqui, tem que jogar para perder, como é que eu posso chegar aqui e falar assim, então use máscara? Então, a lei da malandragem não funciona. Eu acho que se tiver que ser campeão, vai ser campeão o São Paulo, mesmo tendo, teoricamente, ajudado o Corinthians aí. Acho que tinha que jogar do jeito que jogou e pronto, acabou. Agora eu não sei, mesmo porque eu sou corintiano, agora eu não sei o que o São Paulino pensa disso, né, Neto? Assim, quando ficou o Guarani perdeu pro Botafogo, que por sinal, aquela foto que você me mandou, maravilhosa sua, do estado de Santa Cruz, o Fernando Diniz, antes do jogo, falou que já ia colocar time reserva e perdeu o jogo pro Bragantino depois de 4 meses que jogou, pro Red Bull Bragantino. Aí ninguém achava que o São Paulo ia jogar com o time reserva. Jogando com o time reserva, as pessoas fizeram colocar que o São Paulo ia entregar o jogo, que é diferente a colocação, certo? Você pode não colocar o time mais forte, mas quem disse que ia entregar o jogo? Né? Ao contrário, a molecada correu mais que os caras, né? E isso, o que eu acho que ele fez foi assim, eu fiquei 4 meses com a pandemia, com tudo que está acontecendo. O primeiro jogo eu perco no Morumbi de 3-2 pro Red Bull Bragantino, que fez a melhor campanha, tá? Aí no segundo jogo, contra o Guarani, que precisa classificar, que já tem o negócio do Corinthians, não vou arranjar pra minha cabeça, vou lá, jogo com o time titular, acabou. Não, o que ele fez? Ele botou o time reserva foi melhor que o time titular, que enfrentou o Red Bull no Morumbi. Então as pessoas fizeram a colocação assim, se tá colocando o time reserva, vai entregar o jogo, o que não foi verdade. Não, São Paulo jogou para ganhar. Desde o começo, São Paulo jogou para ganhar. Desde o começço, eu estava assistindo o jogo. Vi o jogo do São Paulo, não vi o jogo do Corinthians todo.
Mas a parte que eu vi do Corinthians, eu achei Que um bom que você não horror. viu, Datena. Não, eu assisti boa parte do Corinthians também, ficava zapeando. Mas foi jogo Mas a ruim. parte que eu vi do Corinthians, me desculpe o nome do rapaz, é Thiago, não é? Thiago Nunes. Me desculpe o Thiago, mas eu não vi nada no time dele, não vi do setor defensivo, não vi um esquema de defesa, não vi um esquema de meio campo, não vi um esquema de ataque. Quando o Oeste veio pra cima, eu falei, já esse time vai tomar um gol aí, porque vai ter contra-ataque. Mas nem contra-ataque tinha, nem jogar em contra-ataque jogou. Não. Foi horrível. Mas aí vem aquilo que você falou. Só que tem uma coisa também. Agora é outro papo. Agora você enfrentar o Corinthians. Mas só que tem uma coisa. Em clássico, o Corinthians cresce, não. Então, mas só que tem uma coisa, né? É sem torcida, não é no estádio do Corinthians. E aí essa tese, por exemplo, que as pessoas estão colocando, agora vai ser, e é contra o Red Bull Bragantino, que é um baita time, dirigido pelo Felipe, que hoje é o melhor time do futebol paulista. É o time mais organizado, não é? Mais organizado, pode assistir até, né? É um time que sabe jogar, um time organizado. E aí, tem outra coisa, paga em dia, né? Tem esse detalhe também, né? Os caras trouxeram 200 milhões aí, o Red Bull Bragantino, para ser campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro e Libertadores. O Red Bull Bragantino daqui 2 anos, 3 anos, está disputando o final da Libertadores. Você pode ter se você tomar Red Bull no dia da transmissão, pelo que eu vi ontem, você sai voando do estúdio. Dá asas. Só não dá, precisa dar pro gordinho precisa dar umas 4 garrafas de Red Bull. Porque para levantar o gordinho do chão, o gordinho Ulisses, precisa tomar umas 5 garrafas de Red Bull. Para dar asa para ele, tem que ser asa de avião para ele voar. Aliás, foi uma bela transmissão, estão me dizendo aqui. Eu não sei porque eu não ouvi. Estava vendo a televisão. Mas essa tese que agora o Corinthians tem muita camisa, diga-se de passagem, mas só que assim, você imagina quando jogar com o Red Bull Bragantino na arena do Corinthians, com 40 mil pessoas, mesmo com um time ruim como esse, é uma outra coisa. Só que joga sem torcida, não vai jogar no campo do Corinthians e muito menos em Bragança também. Mas é o Corinthians, mas tem camisa. Então, tem camisa, mas não tem jogador. Ô Neto, você não cansa de falar, não? Você fala na sua rádio, você fala aqui no meu programa, que eu não pedi para ligarem para você, foi o Garrafa que ligou. Eu não queria que você entrasse aqui. Daqui a pouco você vai falar de novo, meio-dia na rádio, depois fala na televisão, depois volta para sua rádio. E outra coisa, foi ridícula a sua participação na rede social. Você devia ser multado. Congela o Neto! Congela o Neto e o Gordinho. O Gordinho já estava cansado de congelar. Vocês não sabem congelar, não. É só parar a imagem aí, ô mané. Aí, pronto, congelados o Gordinho e o Neto. Netão, um beijo grande e até daqui a pouco. Fica com Deus.